Todo designer já passou por isso. Reunião, alguém solta um termo que você não entende. Todo mundo acena, você também acena, mas por dentro, que diabos é isso? Sai da reunião, dá aquela googlada, finalmente entende e pensa: eita, será que era só isso? Ou pior, você tem uma dúvida boba, tipo, o designer precisa saber programar? Mas não pergunta porque acha que todo mundo já sabe. E você vai parecer burro, talvez? Então fica a dúvida. E aí você não sabe se a resposta pode te ajudar ou não. Hoje eu vou responder 10 perguntas que todo designer já teve. Poucos perguntam, mas todos querem saber. Sem julgar, sem frescura, só resposta direta. E no final, eu quero que você comente a sua dúvida. E no próximo vídeo eu respondo. Bora lá? Vamos começar com a pergunta boa. Pergunta número um. Pergunta número um. Designer precisa saber programar? Resposta curta. No mercado atual, sim. Resposta completa. Você não precisa saber codar do zero. Aqui, ó, tela preta. Né, 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 né. Ou virar um coder back-end, de segurança de servidor. Não precisa. Mas precisa entender como as coisas funcionam, como as coisas são construídas, quais são as linguagens, o que é um HTML e um CSS básico. Sim, te ajuda e muito. O que é um JavaScript? Sim, te ajuda e muito, principalmente se você quiser prototipar ou fazer uma interação avançada, claro que te ajuda. Você entender a diferença de um Python para um Node e entender a diferença de um back-end para um API, talvez não precisa. É bom, mas talvez não precisa. Vou ser honesto aqui. Saber os básicos e entender as lógicas e estruturas de programação nesse momento de mercado, em 2026, onde AI faz tudo o que é necessário e meio que faz o seu trabalho, para se comunicar é bom. Principalmente para se comunicar com engenheiros e até para fazer o seu quality assurance. É o mínimo e é necessário. Pergunta número 2. Qual a diferença entre UX e UI? Já fiz, creio que uns 12 ao vivo sobre isso. Recomendo assistir aqui no canal. Mas a resposta é: UX, User Experience, é como o produto funciona. É o fluxo, a jornada, é pesquisa, é teste, é estratégia. É basicamente o seu status de uso como usuário de um produto digital. Esse status de uso ele pode ser positivo, rápido, agradável, ou pode ser complexo, estressante e confuso. Então tem todo o relacionamento em como você utiliza um produto, em como esse produto reage, em como esse produto resolve os seus problemas. E o IAJ, User Interface, é como o produto parece. A cor, tipografia, botão, visual, estética, é o famoso layout. Sendo bem direto, é o resultado final de muitos estudos, documentos e estratégias de UX que você acaba entregando a parte visual. E é o que o usuário vai ver, o que o usuário vai interagir. Então existe a colaboração entre os dois. Um sem o outro não funciona. Pegou? Viu só que legal? Analogia boba aqui, mas vai fazer você entender ainda mais. UX é a planta da casa. É aquele desenho estrutural, é o fluxo, a função, os diagramas, os desenhos técnicos. UI é a casa. É a casa com acabamento, é a casa pronta, entregue, com decorações, móveis, estilo, detalhes, cores internas. Viu só que legal? Quando a gente usa analogia, fica um pouco mais fácil de você entender. Uma casa só construída, ela possivelmente cai. Por quê? Porque não teve UX. E uma casa só com UX é um papel com os desenhos interessantes que nem todo mundo entende. Ambos são importantes, mas UX vem antes de UI. Só deixar isso claro, porque tem uma galera que escreve UI, UX, que não faz muito sentido na minha cabeça. Pergunta 3. Posso usar template pronto ou é feio? Resposta: pode. Depende. Não é feio. Template é ferramenta. Se a gente pensar em template e o iKit como ferramenta, é uma ferramenta. É preguiçoso da sua parte, como designer, ainda mais em cenários reais, dentro de empresa, big corporate, fazer a utilização de template? Provavelmente sim.
é bem preguiçoso. Mas, entretanto, se você está começando, utilizar template para aprender estrutura, fantástico. Utilizar porque está com prazo apertado, fantástico. Utilizar porque você está fazendo um MVP e não quer perder tanto tempo assim nos detalhes, fantástico. Mas, problema. O problema aqui não é utilizar o template. O problema é não saber como utilizar. Então, vamos uma lista de problemas aqui. Utilizar template em uma empresa que já tem um design system definido. Bem, não seria muito interessante e inteligente da sua parte. Utilizar um template sem modificar nada. Só copiou e colou e tome, entregou para o usuário. Bem, pode ser um risco financeiro, inclusive, porque você pode receber um processo. Porque nem todo UIKit, nem todo sistema de design ou template é gratuito. E mesmo os gratuitos têm direito de uso. Então, muito cuidado com isso. Utilizar em ambiente que necessariamente não cabem os templates e precisam de customização. É uma bobeira tu utilizar, porque vai falhar, não vai funcionar com os usuários, e aí tu vai receber uma pergunta muito interessante que é: o que, que tu fez de errado aqui? Porque não tá nada funcionando. É a hora que dá tudo errado. Então, template pode usar? Pode. Existe um porquê, existe um porquê não. Pergunta 4. Eu preciso de um MacBook ou de um Apple, não é Apple, né? Porque não tem E, é Apple, para ser designer? Resposta bem curta. Não, não precisa. Mas a maioria das empresas utiliza o sistema da Apple. Então, se você vai trabalhar como CLT, contratado em uma empresa, provavelmente eles vão te dar a sua máquina. Provavelmente. As regras do Brasil vai saber. Mas provavelmente vão te dar a sua máquina. Mas para aprender, você que está começando, qualquer computador, até mesmo no celular. O Figma, sendo bem honesto, ele roda no navegador. Eu não instalo o Figma mais na minha máquina. Eu uso o Figma pelo próprio navegador. O Adobe Cloud roda no Windows, roda no Mac, roda no Linux. Então, não necessariamente você precisa de uma máquina da Apple. Todas essas ferramentas principais são cross-platforms, então todas elas rodam em todos os ambientes possíveis. Compra um Mac só se, presta atenção, você tiver o dinheiro e tiver a vontade do investimento. Se você não tem a grana, utilize o Windows ou o Linux e tá tudo bem. Eu comecei utilizando um Dell Inspire 15, 16, 17 anos atrás. Ninguém vai deixar de te contratar porque você utiliza o Windows. E ninguém vai te perguntar na entrevista: olha, você usa Mac ou você usa o Windows? Isso não existe. É sobre o seu trabalho e não necessariamente a máquina que você tem. Obviamente, o Windows te dá uma dor de cabeça porque o Windows é Microsoft e não tem como a gente falar que a coisa funciona bem. Sempre dá um problema, principalmente quando você trabalha em alto volume em ferramentas complexas. Eu comecei a minha carreira, como eu disse, era um Samsung velho com um Dell Inspire. Eu não sei se vocês sabem o que é um Dell Inspire, mas procurem. Era um Dell Inspire 15. Depois eu passei para um Dell Inspire 17, que eu achava que era o computador gamer. Nunca conseguiu rodar nada, ele praticamente quase explodiu, porque ele esquentava pra caralho. Muito obrigado, Dell. Belíssima máquina. Pergunta 5. Como sei se meu design tá bom? Eita, pergunta de milhões. Temos opções aqui para responder essa pergunta. Eu tenho a realidade e nós temos o achismo. A realidade. Você não sabe se o design é bom até testar. Porque design bom não é eu gostei, ficou bonito. Meu amigo gostou, pelo amor de Deus. Design bom é o usuário consegue utilizar? Bang. Resolve o problema? Bang. Gera resultado? Bang. Como saber? Você vai ter que fazer teste de usuário real. Você vai ter que fazer um teste AB. Você vai ter que fazer uma análise de relatórios e analytics para entender taxa de conversão, tempo de uso. Você vai ter que fazer uma análise de competidores. Análise. Não é benchmark desses preguiçosos que vocês fazem. Tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. Não, não, não. Análise. Porque antes disso tudo, você só tem uma opinião. Só uma opinião. Você não tem uma certeza. Então, design bom é baseado em certeza, em teste, em entender verdadeiramente se funciona. Qualquer outra coisa fora disso é opinião. Pergunta número 6. Quantos projetos preciso no portfólio? Temos um vídeo muito interessante sobre portfólio em 2026 no canal, recomendo você dar uma olhada. A resposta correta é de 3 a 5 cases bem feitos. Não 20 projetos meia boca, 15 projetos meia boca, porque ninguém vai olhar projeto meia boca. 3 a 5 bem feito. Por quê? Recrutador tem, em média, 5 minutos ou 4 minutos para analisar perfil.
Se a gente imaginar que um recrutador tem em torno de 500 a 600 até 1.000 aplicações por vaga, ele não tem tanto tempo assim de ficar lendo seu portfólio, ok? Então ele vai ver os 3 primeiros cases. Se ele não gostar, ele não vai olhar o resto. Então os 3 primeiros, eu diria que na realidade o primeiro é o que importa. Então o case que tá ali, ó, eu fiz o scroll, bang, primeiro case. Esse case tem que ser qualidade. Então, assim, sempre focar em qualidade, não em quantidade. Um case, vou te ser bem honesto, atenção em mim. Um case bem explicado, bem construído, problema claro, processo mostrado, resultado medido, funciona mais do que um portfólio bem desenhado, cheio de motion, que voa, que joga fogo de artifício. Ser bem honesto com você. Um bem feito é melhor do que um 50 mal feito. Um bem feito te coloca numa entrevista. 50 mal feito, no terceiro eu já saí do teu portfólio. Ou seja, não adianta, não é volume, é qualidade. Pergunta número 7. Dá para ser designer sem faculdade? Agora é a hora que a academia já tá aqui próximo da tela. Como é que é? Quero ver a resposta. Resposta correta. E a única resposta correta. Dá. Dá sim. Senão eu tinha que ser demitido nesse minuto, inclusive enquanto eu gravo esse vídeo. Dá sim. Agora, vírgula, entretanto, porém, contudo, todavia, relaxa aí o pessoal da academia, porque eu sei que existem milhares de pontos a serem considerados aqui. Vou considerar alguns. A resposta direta é sim, dá sim. Não adianta a academia falar que não dá. Dá. Eu não tenho faculdade de design. Meu time inteiro, 90% não tem faculdade de design. Porém, como eu disse, você vai precisar de faculdade? Depende do contexto. Porque você vai precisar muito mais de um portfólio bom, de um portfólio que entrega, de um portfólio que conversa, que me explica, que apresenta, que dá show. Compensa a falta do diploma. De novo, depende do cenário. Eu tô nisso tem mais de uma década. O portfólio compensou a falta do diploma até agora. Vai fazer falta? Vai, e eu já explico por quê. Estudar sozinho é bom? É bom. Você consegue estudar com livro, curso, prática. Então não é necessariamente você precisa da academia. Academia, quando eu falo, é faculdade, pós, MBA, essas coisas. Você não necessariamente precisa. Networking forte ajuda? Ajuda. Vale muito mais, inclusive, do que as aplicações soltas no LinkedIn. Então, ó, se você estudou bem, você tem um portfólio que você sabe que entrega. Você sabe o teu trabalho, você sabe suas habilidades. Você tem um network forte, há possibilidade muito grande que você consiga um trabalho para o resto da tua vida e que você vai conseguir ser diretor, VP, SVP e os caramba. Eu tô como head de product design. Vou repetir, eu não tenho faculdade de design. Agora, vamos à pergunta que deveria ser a pergunta feita. Faculdade ajuda? Claro, a resposta é claro. Não é necessariamente o que vai te colocar numa empresa, porque muita empresa não tá nem aí para isso, porque é só um papel. Mas a faculdade ajuda por causa do networking, porque vários dos colegas e professores estão no ambiente de trabalho. Estrutura, faculdade te força a estudar. Você tem que ir na aula, porque você está pagando uma fortuna. Diploma, algumas empresas, em pleno 2026, vai saber o porquê, ainda exigem papel, ainda exigem o diploma. Necessariamente não exigem como um fator eliminatório, exigem como um fator extra. Olha, se fez faculdade, significa que teve uma estrutura de estudo. Então é mais pela necessidade da estrutura de estudo, ok? Mas você aprende design fazendo. Então, tanto da academia, quem não está na academia, não adianta estudar 1.000, 30, 40.000 horas. Se você estudou e não praticou, tu é um designer teórico. Ambos. Tanto da academia, que está há 20 anos na academia, como que tá há 20 anos estudando e não fez nada ainda. Ambos são designers teóricos, que não necessariamente vão conseguir entrar no mercado de trabalho, com ou sem certificado. É sobre fazer, é sobre construir. Então, só ouvir a aula vai te ajudar, mas não vale tudo. Tu ir na faculdade e achar que tu vai virar UX designer é basicamente tu colocar a tua carreira na roleta russa e achar que tu vai ganhar. Não vai. O que a gente procura, quem está contratando? A gente procura quem trabalha. Então, a minha resposta sobre essa pergunta, ela é sempre muito rápida. Qual que é seu cenário financeiro hoje? Você tem aí 10 anos para ficar dentro da academia? Você tem o quê? 40.000 por ano? 150.000 de investimento total para estudar numa faculdade? Se a resposta for não, meu colega, tu não tem escolha. Tu vai ter que estudar 6 vezes mais do que todo mundo, tu vai ter que ler 6 vezes mais livros do que todo mundo, tu vai ter que praticar 6 vezes mais do que todo mundo, como eu fiz. Ponto.
Porque quem tem faculdade sai um pouco na frente? Sim, se tiver feito prática. Se não tiver, tá no mesmo level que você. Dois designers teóricos brigando por nada. Mas se o designer teórico tiver estudado e praticado na faculdade, ele tá na tua frente. Então você vai ter que fazer 6 vezes mais do que ele. Mas é possível? É, porque senão eu não tava gravando esse vídeo aqui, né? Mas vai ter uma galera que vai ficar brava com essa resposta, que é uma brincadeira. Mas não tem outra resposta, né? Então não adianta ficar bravo. Pergunta número 8. Pergunta número 8: como cobrar por freelancer? Essa aqui é complicada de responder de forma curta, mas vai aqui uma resposta. Depende de seu nível. Tu é júnior, pleno, sênior? Complexidade do projeto. É complexo? É simples? É uma coisa que você já sabe fazer ou você ainda não tem nenhum conhecimento sobre? Prazo. Quer para amanhã ou quer para daqui a um ano? Porque amanhã e daqui a um ano são coisas diferentes. Quarto, quem é o cliente? É uma startup ou uma corporação? Porque uma startup paga de um jeito, corporação paga de outro. No Brasil, uma média que eu pesquisei seria júnior, 50 a 80 reais a hora, projeto pequeno de 1.500 a 5.000 reais, valor bom. Pleno, 100 a 150 reais a hora, projeto médio, um app, um MVP, 5 a 10 mil. Um sênior no Brasil, 200, 400 reais a hora, projeto grande, 15 mil para cima. Isso é uma média. Pode ser que tu feche algo de 100 mil, como o Júnior, vai saber. Se tu for bom em negociar e for um bom vendedor, tiver contato certo, pra frente, colega. O que eu tô te passando aqui é uma média de mercado que eu encontrei. Mas vai aqui uma dica de ouro. Sempre cobre por projeto, não por hora. Talvez o mínimo da cobrança aqui seria o diário, né? O dia, eu cobro o dia, que é o comum aqui em Londres. Você vai ver um contractor aqui em Londres, está 400 libras o dia, 700 libras o dia. Então a gente cobra por dia, porque é mais fácil de você calcular o temporal de início, meio e fim do projeto. Cobrar para o projeto é bom, ao mesmo tempo tem um risco, porque você pode cobrar ali seus 30 mil e o cara estava imaginando que custaria 100. Tu perdeu uma grana. Então você vai ter que descobrir isso na hora de fazer o briefing com o cliente. Por que eu estou te falando isso tudo? Porque quanto mais experiência, mais rápido você fica para tomar essas decisões e mais rápido você consegue entregar os projetos. Se você cobra por hora, você ganha menos, porque você é bom, ou seja, você está pecando no dinheiro porque tu é bom. Não faz muito sentido, aí tu começa a mentir em quantas horas tá levando. Aí é foda, porque o cliente vai entender que você tá mentindo. Por projeto, você é bom ou você é ruim, você vai definir um valor fixo, que é o valor da entrega. Me dá uma entrada, quando eu terminar o projeto, você me dá a saída. Então vai ser baseado no resultado, é baseado no investimento disponível do cliente. Acho que essa é a melhor forma de responder. Eu não gosto muito de ficar falando de dinheiro, de quanto ganha um designer, de quanto deveria, porque cada caso é um caso. Existem pessoas que têm o mesmo título que eu que não ganham o que eu ganho. Existem pessoas que têm o mesmo título que eu que ganham 6 vezes o que eu ganho. Então, cada cenário é um cenário. Não é título, é muito mais sobre exposição, experiência, quem você conhece, que projeto é esse. E vai muito de sorte também, de você pegar o cliente certo na hora certa, onde ele tem o dinheiro para pagar. Então, começa a fazer teu trampo aí. Eu não recomendo um júnior achar que vai virar freelancer. Ponta de faca. Tu tá socando faca sem saber. Você não sabe se você tá acertando, você não sabe se você sabe fazer a coisa certa, você não sabe gerar resultado ainda, você não tem experiência suficiente. Eu, na minha visão, talvez é uma visão muito fechada, muito antiquada, mas na minha visão, o júnior deveria focar em trabalhar, não em ser freelancer. Pergunta 9: designer sênior é só quem tem 10 anos de experiência ou mais? Resposta mais rápida que eu já dei na minha vida. Não, claro que não. Senioridade não é só tempo. Presta atenção. Senioridade não é apenas o tempo de trabalho. É sobre autonomia. Consegue resolver problemas sozinho? Decisão estratégica. Tá pensando só no usuário ou pensando no negócio? Entende o negócio? Comunicação. Conversa com quem dentro da empresa? Só com designer ou tem uma conversa lateral com PM, com CTO, com SVP, entende como funciona a estrutura da empresa? Mentoria, ajuda designers júnior, se comunica bem, consegue ensinar. Impacto. Os projetos que foram entregues geraram resultado ou não geraram resultado? Geraram resultado positivo ou negativo? Eu conheço designer com 8 anos de carreira que ainda é mid-level. E eu conheço muito sênior que não deveria se chamar de sênior. Vou te ser bem honesto, tem o título, mas não é sênior. Se chama de sênior,
mas não consegue trabalhar com um júnior meu, por exemplo. O tempo ajuda, mas não é só isso. São centenas de fatores analisados profissionalmente. São vários fatores que cumulam em uma decisão de título. Detalhe, aí talvez, de novo, eu sendo antiquado anos 80 aqui. Eu não acho que você acorda de manhã terça-feira e tu vira e fala: "Quer saber? Sou sênior a partir de agora". Bem, se tu fez isso, tomara que você saiba o que você está fazendo, porque na grande realidade, todas as minhas promoções, elas vieram da empresa. Elas vieram de uma decisão de um grupo que analisou o que eu entrego durante 1 ano, 2 anos ou 3 anos e que tomaram a decisão que eu estava preparado e pronto para assumir não só um título, responsabilidades. Porque vocês se preocupam com o título. Título não significa absolutamente nada. Sabe o que significa? Assumir responsabilidades. Pergunta número 10. Quantas ferramentas preciso aprender? Só Figma tá bom? Resposta: todas. Foda-se. Tu vai digitar aí agora uxtools, uxtools.co. E aí lá você vai ter ferramentas design. Clica lá, dá uma chorada. Hoje temos, acho que, umas 300 ferramentas de design, prototipagem e pesquisa. Em média, talvez seja até mais. Sim, 90% das vagas pedem Figma, mas Figma é a base, não é o fim, não é a entrega. Vale conhecer todas as outras ferramentas? Óbvio que sim. Pelo menos os princípios básicos, como elas funcionam, quais são as limitações, para que elas são utilizadas, porque é muito necessário que você, como designer, entenda que o Figma um dia pode acabar, como a Adobe XD acabou, como o Sketch, eu nem sei se existe ainda, entendeu? Tá lutando para sobreviver dentro de startup, e como o Figma possivelmente vai desaparecer em algum momento, porque o Paper Design vai substituir. Joguei, do nada, foda-se. Bora, Brasil. Então, atenção, ferramenta muda o tempo inteiro. Você colocar toda a tua carreira apostada no Figma é doideira. Porque daqui 5 anos, será que o Figma ainda existe? Será que o Figma é a ferramenta de design? Então, minha dica muito honesta é: não se apegue demais à ferramenta. Quanto mais tu ficar preso em ferramenta, menos você está sendo profissional de design. Você está sendo simplesmente um operador de máquina. Aprenda fundamentos de design. Aprenda design. Porque ferramenta tu aprende em 2 semanas. Sim, e eu tô sendo bem justo com você aqui, porque você deveria aprender qualquer ferramenta de design em 5 horas. Vocês são preguiçosos. Porque quem vem do Photoshop, Quark Express, entendeu? Eu tô falando do Roots. Quem vem de fazer website em Table, no Notepad, tu aprende ferramenta em 3, 4 horas. Todas elas desenham quadrado, todas elas têm tipografia. Amém. Você tá se complicando na coisa. Então, não foque tua carreira numa ferramenta, ok? Deixa eu responder mais algumas, mas vai ser aquela pergunta estilo Gugu. Vai ser pergunta, resposta, bem rápido. Preciso saber desenhar à mão? Não. Você vai precisar rabiscar uns quadradinhos, umas linhas e anotar umas coisas. Tá ótimo. Tu não precisa ser um artista e nem um caos da vida e nem um Da Vinci. Não precisa, desnecessário. Quadradinho, umas bolinhas, uns xizinho, tu já é design. Designer ganha bem? O maior depende do planeta. Eu odeio falar de dinheiro em relação a design, porque, como eu disse, depende muito da empresa, depende do mercado, depende do momento, depende das suas habilidades, o que tu traz para a empresa, o que a empresa paga por essas habilidades. Nem todo sênior é a mesma coisa, nem todo head é a mesma coisa. Vale a pena trabalhar em agência para aprender rápido? Claro que sim. Porque para uma carreira longa, produto é melhor. Mas para aprender rápido, claro que sim. A agência você vai trabalhar com milhares de clientes, milhares de cenários, milhares de puta filha da puta. E aí tu aprende. Tu cria o que eu chamo de casca grossa. Posso trabalhar remoto? Claro, não é uma escolha tua, né? Vocês acham que é uma escolha tua, o pessoal do Twitter acha que é uma escolha deles, que aparentemente eles são os novos bilionários do Brasil. E aí são eles que decidem onde eles vão trabalhar. A realidade, quem decide isso é a tua empresa. Se tu aplicar numa empresa que tem que ir pro escritório, tu vai ter que ir pro escritório, galegão. Se tu aplicar para uma empresa que não tem que ir pro escritório, tu não vai pro escritório. Se tu aplicar para uma empresa que vai falar que tu vai mudar para Austrália, tu vai mudar para Austrália. Tu vai fazer o quê? Tu vai falar não? Então, assim, trabalho é trabalho. A empresa vai decidir onde tu trabalha, sua localização, tu fala sim ou tu fala não. O não significa uma demissão, mas nós não vamos entrar nessa. Como eu sei se o meu portfólio tá bom? Manda para 10 pessoas, se 8 entenderam o que você faz, como você faz, quais são os problemas, quais são os seus resultados, tá bom. Se não entenderam,
tá ruim. Pessoas que sabem criticar, tá? Não vai mandar para seus coleguinha, porque no Brasil tem essa parada, né? Todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito. Ai, não, mas tá lindo, cara, tá lindo, sabe? Acho que você tá pronto. E aí vai uma pessoa igual eu analisar e fala: "O quê? Meu brother, não dá pra entender porra nenhuma". Então, assim, se for pegar feedback, pega com pessoas que são, honestas, né, honestas, uma pessoa que quer te ajudar, não a pessoa que quer te colocar num problema, porque no Brasil todo mundo é muito: "Ah, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo". Aí tu aplica pra 100 e não passa em nenhuma. Perfeito, próxima. Como faço network sendo introvertido? Bem, pra vocês que me assistem há mais de 10 anos, acreditam que eu não seja introvertido. Para quem já me encontrou na vida real, sabe que eu sou extremamente introvertido e, inclusive, borderline antissocial. Minha dica: começa online. LinkedIn, comunidade, tipo vagas UX. Começa a se relacionar de forma online. E aí depois tenta ir para o presencial. Eu tenho quase 40 anos e eu não consigo ainda me relacionar com pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, vai de você vai ter que se acostumar. Tem muitas pessoas que me conhecem na vida real que fala que existe um AJ na rede social, existe um AJ no trabalho, existe um AJ, no mundo mesmo pessoal dele. E é o que é, eu acho que são adaptações que você precisa fazer na tua vida. Se você é muito introvertido, de um ponto assim de ter ataque de pânico e tudo, que eu já tive, por exemplo, em shopping, eu costumamente tenho ataque de pânico em shopping, é bom ir para terapia. Aí entrando no 40 anos. Próxima pergunta, né? Tenho 40 anos, consigo migrar para design? A resposta mais simples é sim. A resposta mais difícil é vai depender. Por quê? Experiência de vida ajuda em UX? Ajuda. Porém, qualquer profissão do planeta, essa é a mentira que te contaram na internet. Não, dá, é super fácil, pô. Não, qualquer profissão no planeta, quanto mais idade, mais barreira. É a realidade, pô. Ninguém tem que passar a mão na tua cabeça aqui, não. Tu já tem 40 anos, pô. Tu diz, ei, ó, não brinca comigo, não, que eu não tenho paciência pra isso, não. Tu hoje tem 40 anos, quero virar piloto de Fórmula 1. Você tu deu risada, porque tu sabe que é mais difícil, pô. Dá, ué, dá, mas e aí, tu tem tempo pra isso? "Ah, eu tenho 40 anos, quero virar fotógrafo de celebridade". Pô, dá, pô. Tu sabe operar uma câmera? Então, assim, dá pra virar? Dá. Vai demorar? Vai. Tu vai ter que estudar 25.000 vezes mais do que todo mundo. Por quê? Porque tu já tem idade, pô. Tu não tem tempo mais. TikTok, TikTok, relógio tá contando. Bora. Vídeo entregue, ponto, acabou. Não tem pergunta boba. Eu acho que toda pergunta deve ser feita, toda pergunta deve ser respondida e toda pergunta tem uma resposta, senão não chamava pergunta. Então, se você tem dúvida, se você tem uma pergunta, deixa nos comentários, porque eu sempre sou do seguinte moto de vida: é melhor tu perguntar e aprender do que tu ficar calado e ficar com a dúvida. E aí tu vai cometer um erro lá na frente. E aí esse erro pode custar tua carreira, porque nunca se sabe. Então é melhor fazer a pergunta. E agora eu quero saber de uma coisa: qual que é a dúvida que você tem vergonha de perguntar, nunca perguntou pra ninguém, porque tu não se sentiu confortável? Comenta aqui embaixo e eu vou te responder, porque eu sempre respondo, tô sempre ativo aqui nos comentários. Sem julgar, só responder, tudo bem? Deixa o like no seu vídeo, se inscreve. Se você gostou, compartilhe com alguém e até o próximo vídeo. Fui!